Nosso tema é: a minuta do decreto definitivo apresentada pela Polícia Federal vai reduzir o poder de atuação do gestor de segurança privada, prejudicando o seu mercado de trabalho? Fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar. E eu já aproveito para dizer que uma grande inovação da segurança privada, a Lei 14.967, no Estatuto da Segurança, é exatamente a colocação do gestor da segurança privada. O gestor da segurança privada é um profissional de nível superior e ele vem para garantir o nível técnico da prestação do serviço. Eu costumo dizer que ele é o engenheiro da segurança privada, porque ele vai trabalhar com uma análise de risco e com um plano de segurança. E nesse plano de segurança ele tem que integrar. Faz um ver, que é a análise de risco, aí ele elabora um julgamento e elabora um plano, um procedimento, uma ação, aonde ele vai integrar recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos organizacionais, recursos para minimizar os efeitos dos crimes que pode ocorrer naquele ambiente que está sob análise. E ele também vai promover auditorias em instituições públicas ou privadas. A auditoria é outro processo, é outro procedimento, mas via de regra vai fazer sempre o quê? Uma crítica, uma avaliação daquilo que já existe. Por isso que é uma auditoria, eu vou auditar, eu vou confrontar isso, colocar uma crítica em relação às condições, às circunstâncias daquela realidade. Profissional que pode trabalhar de forma autônoma, é importante dizer, profissional que pode trabalhar de forma autônoma para diversas empresas, diversos projetos. E quando ele não estiver realizando prestação de serviço, dois serviços autorizados pela Polícia Federal, ele pode trabalhar livremente como um consultor. Então veja que o gestor de segurança privada, ele deve ser um especialista da segurança, que pode organizar através do CNPJ, não precisa ser pessoa física, ele pode organizar a sua empresa, ele pode organizar a sua sociedade, o seu PJ, e eu recomendo porque vai emitir nota para as empresas, ele vai ter que organizar isso para questão tributária, para pagar menos impostos, e vai poder ter uma diversificação de clientes, de tomadores do seu serviço. Alguns que são de origem obrigatória, que é o caso das empresas de vigilância, que são as empresas, por exemplo, de eventos, quando vão fazer um evento acima de mil pessoas, 1.000 participantes do evento, é obrigatório apresentar previamente para a Polícia Federal um plano de segurança. E quem vai fazer isso? O gestor de segurança privada. É importante entender que o princípio da lei, o objetivo da lei, o viés da lei, o eixo condutor é elevar a prestação do serviço, elevar a presença da segurança privada no nível 7, 8, 9, 10. Hoje nós estamos no nível 3 e vai fazer com que a segurança privada eleve o seu nível de excelência. Quais são os indicativos que a gente pode se orientar nessa afirmação? Primeiro, é a própria colocação da obrigatoriedade do gestor de segurança privada e do vigilante supervisor e do vigilante. Então, ou seja, toda empresa vai ter que ter esse perfil. Aí você tem o supervisor de monitoramento, você tem o monitor e o técnico externo. Você tem um supervisor de monitoramento. Então você sabe que nas cabeças, nas coordenações, vai ter uma visão elevada, padronizada em todas as empresas. E esse padrão é o que vai vir na formação, que vai ser entabulado ainda. Tanto o do supervisor de monitoramento quanto todos os profissionais das empresas de monitoramento. E o supervisor de monitoramento que vai vir também vai ser implementado esse curso. Agora, na parte da vigilância, que está altamente vinculado ao gestor de segurança privada, ele já é o primeiro item para dizer o seguinte: a segurança privada tem um responsável, tem um engenheiro, e ele vai anotar a responsabilidade técnica, ou seja, tem um CPF por trás dessa responsabilidade. O gestor de segurança privada vai ter responsabilidades. Por isso que as empresas, elas já devem ter um seguro-fiança para suprir o quê? A indenização de prejuízos, de danos causados por falhas na prestação do serviço, por negligência, por imprudência ou por imperícia. Imperícia é uma questão técnica que começa já pelos procedimentos que são entabulados pelo gestor. Então a responsabilidade do gestor é muito grande, porque ele vai definir os procedimentos ou os processos que vão ser gerenciados pelo supervisor de monitoramento, aliás, pelo vigilante supervisor, e quem vai entregar o serviço é o vigilante. Então aí você tem uma estrutura operacional. Agora, aonde mais que a gente tem os indicativos da qualificação técnica da segurança privada?
O outro item é que o vigilante, aquele que entrega o serviço, ou o inspetor técnico, o supervisor de monitoramento, os profissionais que estão envolvidos, tanto da vigilância quanto do monitoramento, tem um direito que é o Serviço Autônomo de Aprendizagem. SAA, Serviço Autônomo de Aprendizagem. É um direito e é um dever da empresa que deve disponibilizar uma estrutura de cursos e treinamentos voltados para o desenvolvimento humano e profissional. Desenvolvimento humano e profissional. Ora, na medida que todas as empresas são obrigadas a disponibilizar, em que pese a Polícia Federal não vá fiscalizar o seu conteúdo, porque isso depende de cada empresa, é de se imaginar que isso funcionando vai elevar a qualificação técnica, ou seja, vai elevar a excelência, a qualidade da prestação de serviço, o resultado da prestação de serviço. Imagina todos os prestadores de serviço, todos os funcionários, todos os profissionais, a cada ano, a cada mês, elevando a sua qualificação. E isso é uma obrigatoriedade de todas as empresas, sob pena de multa de 5 a 10 mil reais. Então, eu tenho o gestor da segurança e eu tenho o profissional. E dentro do profissional, é claro que está o vigilante supervisor. Qual é o outro indicativo que coloca a condição da segurança privada num outro nível? É a própria exigência de capital mínimo integralizado para você obter autorização. Então você tem as empresas armadas com 730 mil reais. Aí você tem as empresas desarmadas com 182.500 reais de capital integralizado. E você tem as empresas de monitoramento com 146 mil, as empresas de rastreamento de enumerado bens e valores com 292 mil reais de capital integralizado e as escolas também, as escolas de formação com 292 mil reais de capital integralizado. Somando-se a isso, você tem um percentual a mais ainda, que é o seguro-fiança, que ao meu ver, no meu entendimento, vai onerar em torno de 20%, no mínimo 20% esses encargos, porque o banco não vai fornecer um crédito de seguro-fiança, né? Ele vai fornecer o seguro-fiança com base exatamente na estrutura da empresa. E conforme o tamanho da empresa, isso vai onerar porque o banco vai exigir capital maior do que esse para ele poder fornecer, né? Poder fornecer aí o seguro-fiança. Tá? É assim que funciona. Conforme o veículo, conforme o valor do veículo, é o valor do seguro. Não tem como eu colocar um seguro de uma S10 no mesmo valor do Jeep, né? A S10 é mais cara. O Jeep eu acho que está meio compatível, né? Estou meio errado aqui, mas, cara, tipo um Gol, tipo um Voyage aqui, tá? Então, ou seja, conforme o valor do carro, é o valor do seguro, né? Então, isso vai onerar. E isso garante o quê? Estrutura. Então, ou seja, eu tenho uma estrutura, eu tenho o gestor lá dentro, eu tenho os profissionais capacitados e isso faz com que a qualidade eleve, né? E aí nós entramos no vigilante supervisor. O vigilante supervisor, ele está previsto lá no artigo 26 da Lei 14.967. E é importante dizer que o vigilante supervisor, estou louco com o vigilante supervisor hoje, que o gestor de segurança privada é uma profissão regulamentada. Ele passa a ser uma profissão regulamentada. O que significa? Que tem um regulamento, não é de qualquer jeito, não é para qualquer um. Existem pré-requisitos a serem preenchidos, existe uma qualificação mínima. E qual é a função do gestor? Artigo 26 é bastante claro. Para a prestação dos diversos serviços de segurança privada previstos nessa lei, para a prestação dos diversos serviços previstos nesta lei. E onde é que está previsto onde é que está previsto aí os diversos serviços da segurança privada? Lá no artigo 7º, tá? No artigo 5º, né? Lá no artigo 5º. E no artigo 5º está dizendo, inciso 6º, todos os serviços, né? Monitoramento, sistema eletrônico de segurança e rastreamento de numerário bem valor. É um dos serviços. Aqui está dizendo para a prestação dos diversos serviços, né? Então, o monitoramento está dentro. E aí, ele está dizendo, o que é o gestor? É um profissional especializado de nível superior, responsável pelo quê? Pela análise de riscos e definição e integração dos recursos físicos, humanos, técnicos e organizacionais a serem utilizados na mitigação de riscos e elaboração dos projetos para a implementação das estratégias de proteção e a realização da auditoria de segurança e a execução dos serviços de análise de risco do transporte
enumerado bens e valores. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção é que o gestor de segurança privada, ele é responsável para quê? Profissional especializado de nível superior, responsável pela análise de risco e definição e integração dos recursos físicos, humanos e organizacionais e elaboração dos projetos para a implementação das estratégias de proteção. Muito bem, isso é o que a lei está falando. Aí vem a minuta do decreto. A minuta do decreto que vem regulamentar esse negócio aqui. E o que a minuta do decreto, ela vem discriminar a minuta do decreto, dizendo o seguinte, tá? Ela dizendo o seguinte, e aí eu já coloquei aqui no quadro para a gente poder entender. Então, a minuta do decreto, ele está dizendo que tem 2 projetos. A minuta do decreto, ele regulamenta logo no artigo 1º, que é onde ele vai definir, né, os conceitos, ele define que o gestor da segurança privada é responsável para elaborar os projetos de segurança. Eu acabei de ler na lei e a minuta do decreto está trazendo que o gestor de segurança, ele vai elaborar os projetos de lei, os projetos de segurança privada, que vão ser fiscalizados pela Polícia Federal. Então eu vou compartilhar com você agora aqui o dispositivo, o inciso 6º do artigo 1º da lei. Tá? Vou compartilhar para ficar mais legal aqui, tá? Para a gente ler junto, porque é bastante coisa. Ele está regulamentando exatamente o artigo 26 que eu acabei de ler aqui, tá? Lei, artigo 26 da lei. E agora a gente vai ler aqui, vamos ler junto aqui, projeto de segurança, tá? Tá aqui, ó, projeto de segurança. Documentação, é uma documentação elaborada pelo gestor de segurança privada, contratado por prestador de serviço de segurança privada, ou seja, quem é o prestador de serviço de segurança privada? Ou é a empresa de monitoramento, ou é a empresa de vigilância, ou é, quem mais? Os condomínios, que pode ter uma empresa orgânica, ou empresas que pode ter empresa orgânica. Possuidores de serviço orgânico de segurança privada, contendo informações, o que é? É um documento contendo informações que compreende a análise de risco, a definição e a integração dos recursos físicos, humanos, técnicos e organizacionais a serem utilizados na mitigação de riscos para fins do quê? Para detalhar as estratégias de proteção no gerenciamento de riscos em operações de transporte numerário de bens e valores. Então, é uma atividade, o gerenciamento de risco. Integrar os equipamentos eletrônicos, olha bem, integrar os equipamentos eletrônicos utilizados em serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança privada com outros serviços de segurança privada. Ou seja, preste atenção, esse projeto de segurança, o gestor vai fazer a integração dos equipamentos eletrônicos em serviço de monitoramento quando ele tiver vinculado a outros serviços de segurança privada, os outros serviços do artigo 5º e seus incisos da Lei 14.967. Por exemplo, eu vou fazer a segurança de eventos, mas eu vou fazer o monitoramento do ambiente. Aí o gestor, ele vai ter que fazer esse projeto e integrar esse sistema eletrônico lá dentro, de monitoramento, tá? Ou constituir planejamento específico e detalhado nos eventos de magnitude e complexidade apresentado à autoridade local competente, ou seja, os projetos, os planejamentos de eventos acima de mil participantes vai ter que ter o projeto. E vai implementar estratégias de proteção para outros casos previstos nesse decreto ou em ato normativo da Polícia Federal. Ou seja, o gestor, através do seu projeto, através do seu laudo, através da sua análise de risco, ele vai elaborar os planos de segurança que vão conter estratégias de proteção para outros casos previstos que vão ser ainda, que podem ser trazidos pela Polícia Federal. E, morreu? Fechou? Então, o que a gente acabou de ler aqui? A gente acabou de ler esse item aqui. Pode ir aqui, ó. O gestor de segurança privada, ele é responsável por projeto de segurança, que é fiscalizado pela Polícia Federal. E aqui não tem o monitoramento do sistema eletrônico. O monitoramento que está aqui é só, o monitoramento aqui nesse projeto aqui, é só quando tem o monitoramento, né? O monitoramento mais os serviços de segurança privada. Monitoramento mais serviços de segurança privada. Se não tiver serviços de segurança privada e tiver só o monitoramento, ele foge disso aqui e vem para cá. E aí que eu digo que reduz a função, o gestor de segurança privada, ele perde uma fatia desse mercado. Ele perde uma fatia de mercado quando a Polícia Federal entende, através do decreto, que o monitoramento, sem o sistema, sem o serviço, ele vem para cá. E aqui é dispensado a presença do gestor de segurança privada.
Olha bem, e ele, eu acabei de ler na lei, a lei está falando que ele é responsável pela elaboração dos projetos para implementação das estratégias de proteção. Isso aqui está na lei. Ele é responsável pela elaboração dos projetos para implementação das estratégias de proteção. Ou seja, a lei entendeu, ao meu ver, a minha interpretação, a minha humilde interpretação, de que o gestor da segurança privada, ele é o cara da parada. Por quê? Porque a lei quer subir o nível. E se eu quero subir o nível e eu quero colocar os prestadores de serviço no mesmo nível e interligar eles, porque eles devem estar no mesmo nível, eu não poderia dispensar aquele camarada, aquele profissional no qual a lei está delegando a garantia dele, a atuação dele é a garantia de que o nível da prestação do serviço, o nível da análise vai ser feita de qualidade, de excelência, de 7, 8, 9, 10. Qual é o nível? 7, 8, 9, 10. Né? Não se admite menos que isso. Agora, quando eu permito que exista o projeto de segurança privada com o projeto de segurança eletrônica, eu fazendo essa distinção que a lei não fez, senão a lei deveria ter dito, a lei não fez, a lei falou projetos, ela falou dos projetos, ou seja, qualquer projeto que seja com a finalidade de minimizar os efeitos das ações criminosas deve ser realizado por profissional devidamente habilitado de nível superior. É isso que a lei está falando. É isso que a lei... E aí há uma interpretação. Há uma interpretação aqui de que as empresas, existe um projeto de segurança eletrônica, que em nenhum momento a lei faz essa referência. E aí vamos então ler, né, o que é esse projeto de segurança eletrônica que é elaborado pelas empresas de monitoramento de sistema eletrônico, né? E vamos encontrar isso no artigo 7º, no artigo 7º aqui, do artigo 1º, inciso 7º da minuta do decreto. Então, vamos ler ali? Então, ali está dito, projeto de segurança eletrônico. Projeto de segurança eletrônica. É uma documentação elaborada pelas empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada para integração de equipamentos eletrônicos utilizados em serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança privada de forma isolada. Olha bem, o que é o projeto de segurança eletrônica? É um documento elaborado por quem? Quem é que vai assinar a responsabilidade desse negócio? Quem que é? Empresas de monitoramento. Você veja que saiu do CPF. Ou seja, não tem um CPF responsável, não tem uma responsabilidade pelas empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada para o quê? O que vai fazer? Para a integração de equipamentos eletrônicos utilizados em serviços de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada de forma isolada. Ou seja, de forma isolada. Vem para cá agora. Olha bem, o que as empresas de monitoramento elas vão fazer? Elas vão atender pessoas físicas, domicílios, vão atender empresas MEI pequenas e CNPJs, maiores. Esses são os contratantes das empresas de monitoramento. E o que dizia o decreto, a primeira minuta do decreto? Dizia que as empresas de monitoramento, elas deveriam fazer um projeto por meio do gestor de segurança privada para os contratantes CNPJs que não fossem MEIs. E tem lógica? Uma empresa de monitoramento pega um cliente, uma rede de supermercados. Aí ela vai fazer o quê? Para ela instalar o sistema de alarme, para instalar o sistema de monitoramento. Ela não tem que fazer uma análise de risco, ela não tem que fazer um plano de segurança. Pela lógica que a gente acabou de ler, não joga a prestação desse serviço para baixo. Qual é a garantia da excelência ou qual é a garantia da eficiência, da eficácia desse projeto? Quem vai fazer esse negócio? Quem vai fazer? Então, quando abre essa margem, abre essa possibilidade, ao meu ver, você está tirando uma fatia de mercado e está tratando uma situação que deveria ser igual, de forma desigual. Eu concordo que não precisaria ter um plano de segurança para a instalação de monitoramento em residências, porque é meio que padrão, é pulverizado. O grau de risco, né? O grau de risco em monitoramento é diferente do grau de risco de uma estrutura maior CNPJ. Então, a sociedade perde nesse ponto. Há, ao meu ver aqui, uma contradição que vai contra o espírito da lei, que é de elevar a excelência da prestação do serviço. Então, você entender que deve haver um projeto de segurança privada somente quando
as empresas de monitoramento que estiverem prestando o serviço integradas com o serviço de segurança privada, a meu ver, enfraquece e, mal ver, vulnera uma parte daquilo que poderia ser diferente da prestação como um todo. Se a gente for entender a prestação de serviço de segurança privada feita por os prestadores de monitoramento, feito de empresas de vigilância, e eles devem elevar o nível técnico, não tem como dispensar o gestor da segurança. Quando eu falo que análise de risco, plano de segurança, integração de projetos, não tem como eu dispensar o gestor da segurança privada. Tá? Então, há aqui, ao meu ver, um beneficiamento, uma forma de dar um pouco, diminuir o custo, a despesa, mas agora não é hora de ver isso não. Agora é hora exatamente de jogar o nível da segurança para cima, porque é isso o espírito da lei. Né? Então, resumir a parada. Projeto de segurança eletrônica, quando a prestação do serviço de monitoramento for feito de forma isolada, sem o serviço de segurança privada, ele vai ser um documento elaborado pelas empresas de monitoramento. E a minuta do decreto diz que isso aqui vai ser fiscalizado pela Polícia Federal. Então, o que vai ser fiscalizado? O projeto. O projeto de segurança vai ser fiscalizado. É bastante claro o dispositivo aqui da minuta do decreto, que ele é bastante claro ao enumerar que... deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Se eu vou achar fácil aqui essa brincadeira. Onde é que está aqui do monitoramento? Artigo 30, do transporte. Não vou achar hoje, agora fiquei bravo. Eu vou achar essa brincadeira aqui. Muito bem. O que está dizendo? A Polícia Federal, ela prescreve que, artigo 36, está dizendo que estão sujeitos à fiscalização da Polícia Federal na forma disciplinada em ato normativo próprio. Então, vai ter um ato normativo próprio. O que vai ser fiscalizado? Os projetos e demais serviços mencionados no artigo 7º da Lei 14.967, de 9 de setembro. Ou seja, quais são os serviços mencionados no artigo 7º? São aqueles serviços que compreendem o serviço de monitoramento, que são a elaboração de projeto, alocação, comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos referidos, assistência técnica, o monitoramento remoto, rastreamento. Então, qual é a atividade de monitoramento que está lá colocada? A elaboração de projeto, esse aqui, que integra equipamentos eletrônicos utilizados na atividade de monitoramento do sistema eletrônico de segurança privada e rastreamento de numerar bens ou valores de forma isolada, tá? De forma isolada. A lei não fala isso. Isso aqui quem está falando é o decreto. Legal? E é bom a gente entender que o decreto não pode dizer nem mais e nem menos do que a lei disse. Não pode dizer mais, ela tem que pegar o espírito. O espírito da lei era que, o gestor da segurança privada é o profissional que vai garantir, ele é um engenheiro da segurança. Ele é um engenheiro da segurança. Ele é um engenheiro da segurança. Ou seja, ele é um engenheiro da segurança. Segurança qual? Segurança dos serviços de segurança privada e o monitoramento, que o monitoramento é um serviço, é uma atividade de segurança privada. Então, ao meu ver, aí, em se firmando essa condição, o gestor da segurança privada vai perder uma fatia do mercado. Mas vai ficar ruim, Pedrosa? Não, não vai ficar ruim, porque é um mercado muito grande, né? Mas o monitoramento, se permanecesse como estava antes, que ele seria obrigado para o CNPJ que não fosse MEI, ou seja, o que está dizendo a lei? CNPJ, o que era o espírito? A empresas grandes, CNPJ que não é MEI, significa que é uma empresa grande, e aí precisaria ter uma análise de risco, né? Uma análise de risco, um projeto de integração de recursos para poder organizar o serviço de monitoramento. Então, isso aqui é o que está valendo, vamos aguardar, não é definitivo ainda, mas enfim, vamos aguardar aí para ver quando sair o decreto se vai se manter essa regra que a gente está trazendo para você aqui.